Boa tarde, mulheres edificantes! Sejam muito bem-vindas à sexta-feira, dia de finalizar a nossa série do nosso ano da aceleração, o ano da restauração. E quem vem acompanhando, eu quero que você deixe no comentário o que você tem achado da série, que você compartilhe com outras mulheres, para que outras mulheres sejam edificadas, assim como você tem sido por cada conteúdo aqui, tá bom? E quem lembra, na segunda-feira nós falamos um pouquinho sobre baseado em Mateus, baseado em Isaías, nós falamos o quê? Daquilo que o Senhor não quer que nós voltemos nas coisas passadas, nos pensamentos, naquela mentalidade antiga. O Senhor, Ele precisa trazer o novo para a nossa vida, mas Ele quer trazer o novo, mas não suporta em odres velhos. Então nós temos que ter uma estrutura nova, um odre novo para que o vinho novo entre na nossa vida. Na terça-feira nós falamos baseado em Joel, daquilo que Deus ele trabalha por dentro, e o Senhor fala conosco assim, em Joel cita: rasguem o coração, volte para mim de todo o coração, rasguem o coração. Então o Senhor está falando que eu quero intimidade com você, eu quero um arrependimento, eu quero um quebrantamento da sua parte para que eu entregue o novo para a sua vida. Na quarta-feira nós falamos baseado em Amós, que era o tema central que o Senhor me entregou sobre o ano da restauração, em tudo aquilo que o Senhor tem uma promessa, né, de restauração da nossa vida, de prosperidade, de ser acelerado, de aceleração. Então, em Amós está essa promessa. Ontem nós falamos baseado em Gênesis 26. Quando Isaac, Isaac, numa terra improvável, ele semeou, né, mas ele teve uma direção. O Senhor falou: não desça ao Egito, fique nessa terra que aqui eu te abençoarei. Isaac, ele obedeceu e ele plantou naquela terra. Então, quando ele plantou naquela terra, ele colheu 100 vezes mais. E ainda lá em Gênesis relata que ele continuou a multiplicar, né, essa prosperidade. Então nós falamos sobre isso os 4 dias, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o florescimento. Porque ontem, baseado em Gênesis 26, em Isaac, é uma colheita sobrenatural, tá? É quando o fruto já está pronto, você colhe. Mas hoje nós vamos falar do florescimento, daquilo que, tudo que foi curado dentro de você, tudo aquilo que você obedeceu, plantou, vai continuar multiplicando. E o florescimento, ele é contínuo. Cada vez tem uma estação de florescimento e novos frutos, uma nova versão de você. A cada vez que você decide semear para colher naquilo que é do Senhor, tá bom? Então, hoje nós vamos ler três textos. Vamos ler Gênesis 26, 12 e 13 novamente. Vamos ler Salmo 1, que é o verso 2 e 3. Vamos ler Oséias 14, 5 e 6. Gênesis 26, 12 e 13 diz: Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais no mesmo ano, pois o Senhor o abençoou. Ele prosperou e sua riqueza continuou a aumentar até se tornar muito próspero. Salmo 1, verso 2 e 3. O prazer da pessoa abençoada está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ela é como árvore plantada na margem do rio que dá fruto no tempo certo. Suas folhas jamais murcham e tudo o que faz prospera. Oséias 14, versos 5 e 6. Eu serei para Israel como o orvalho da madrugada. Israel florescerá como o lírio e lançará profundas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos se estenderão e sua beleza será como da oliveira. Sua fragrância será como os cedros do Líbano. E depois da restauração, né, de Amós, depois da multiplicação em Gênesis, nessa aceleração que a gente viu, veio que um florescimento. É a fase onde tudo aquilo que Deus reconstruiu dentro de você, Ele externaliza. Ele externaliza por quê? Porque após você passar um problema, uma seca, uma falta, onde você não tinha nada, com a sua fé, com a sua semente que você plantou, Deus prosperou e Deus fez uma ação sobrenatural. Quando você vê que Deus, Ele te entrega aquilo que Ele prometeu,
é como se você recebesse um renovo dentro de si. Você vê que Deus, ele vem curando você, porque muitas vezes o processo de cura a gente não vê. E a gente, muitas vezes, a gente pensa assim, nossa, mas Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo. Só que quando você começa a ver, é porque o processo, ele já está longo e rápido. E aí você começa a ficar sem entender nada. Fala, Jesus, o que está acontecendo? E você começa a experimentar do sobrenatural. Esse experimentar do sobrenatural, eu lembro quando aconteceu na minha vida, porque, gente, ao mesmo tempo que foi muito rápido quando o de Deus veio, eu passei por um preparo de muita dor, muita coisa antes, que foram anos. Tipo assim, 2 anos da minha vida eu não vi resultado nenhum. Outros 2 eu vivi um caos. Para no outro, o Senhor me mandar em um ano aquilo que eu nunca tinha recebido. Em um ano não, e meses. Sabe o que é de um mês para o outro tudo começar a acontecer? Foi assim. Então eu comecei a eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, gente, Deus nunca me abandonou. Gente, olha o que Deus está fazendo. E ali eu comecei até a contar para as pessoas. Eu falei, gente, o que Deus está fazendo na minha vida? Olha o que Deus está fazendo na minha vida. O fato de eu estar aqui hoje é porque o Senhor, ele multiplicou na minha vida e ele me fez florescer. A Gislaine, ela recebeu um brilho e um florescimento com as maravilhas que o Senhor me entregou, que hoje eu seria incapaz de não testemunhar isso. Eu faço isso aqui com amor, porque o que o Senhor fez na minha vida, eu quero que aconteça na sua vida. Foi sobrenatural. E eu declaro que você vai florescer sobre o sobrenatural de Deus. Então, é um ano de florescimento. Então, ou seja, vamos entender um pouquinho. O florescimento, ele não é explosão emocional, energia passageira e motivação momentânea. Mas o florescimento, ele é o que? Estabilidade, beleza espiritual. Você fica maravilhado pelo sobrenatural de Deus, como eu falei aqui anteriormente. Maturidade emocional, porque você passa muita coisa, muitas dores. E quando vem isso de Deus, você já tem aquela estrutura para aguentar, sabe? Frutos consistentes, constâncias e raízes profundas. Porque aquilo que o Senhor ele te entrega, ele enraiza. Então você floresce em cima dessas raízes profundas. E ao contrário da colheita, né, que ocorre rapidamente, o florescimento ele é um processo contínuo. Então ele é resultado o quê? De obediência, permanência, raízes firmadas, intimidade, profundidade e constância. E Isaac, ele viveu exatamente isso. E é exatamente isso que Deus vai fazer com você. A partir do momento que você ser obediente, permanecer, ter raiz profunda, intimidade, gente, porque esse ponto aqui ele é importantíssimo. Você não sabe o que o Senhor vai querer de você se você não tiver intimidade. Eu já fiz conteúdo de chafé, que eu já fechei ele falando sobre intimidade. Volte lá, assista, tá? E vamos lá, vamos entender, vamos destrinchar aqui um pouquinho agora em Salmos e Oséias, quando diz árvore plantada à margem do rio, é o que? A fonte não é a estação, ela é a raiz, né? Mesmo quando o ambiente muda, você não seca. Então, o que o Senhor fez? Ele me preparou para que eu recebesse tudo que Ele tinha para me entregar quando eu obedeci, quando eu permaneci, quando eu tive constância, quando eu tive intimidade, quando eu fiz tudo isso, o Senhor me entregou a promessa dEle. E aí, quando o Senhor me pediu, né, a empresa me pediu tudo e me mudou de localização geográfica dentro do Brasil, né, que eu já tinha tentado ir embora para os Estados Unidos, não deu certo, graças a Deus, o Senhor me mudou geograficamente, o florescimento veio. Ele continuou, ele permanece, porque aquilo que o Senhor planta dentro de você e esse florescimento que ele sai é tudo de um preparo que veio antes. Então eu não fui dominada por aquela colheita abundante, porque a gente não vive de colheita, multiplicação abundante o tempo todo. Aquele foi um marco na minha vida, foi um sobrenatural na minha vida, em uma época que o Senhor ele estava trazendo para mim no externo o que ele já estava preparando no interno. Então, acredito sim que a gente vive várias fases na vida que você vai plantando para colher, vai plantando para colher, vai plantando para colher. Mas a estação de colheita tem o tempo certo. Então,
Quando eu vim pra cá, entrei num outro processo. Entrei num processo o quê? De mais amadurecimento, de casamento, de construção dentro do lar. Eu entrei num outro processo onde eu tive que sair da empresa, entendeu? Reestruturar um novo formato de trabalho. Nisso eu fiquei trabalhando só home office para fechar as coisas da empresa em Minas, porque eu fiquei ainda 8 meses vinculada à sociedade, né? Para fazer o fechamento total, a gente tinha obra em andamento. Então foi tudo um preparo. E aí, para quê? Para Gislaine recomeçar. Então, eu fui o quê? Plantar no novo lugar, mas com aquele florescimento que o Senhor me entregou. Com uma nova versão, Gislaine. Uma versão que não existia lá, sabe? No meio da dor, no meio daquilo tudo, o Senhor foi restaurando tudo em mim. Então, iniciar novamente, plantar em uma nova estação para colher, é maravilhoso. Porque esse florescimento que o Senhor trouxe para minha vida é um florescimento que me fortalece, é um florescimento que eu tô sempre assim, não, olha, o Senhor vai fazer no tempo certo. Gente, quando você vive uma vida com a paz que excede todo o entendimento, não tem problema que te abala. Você pode ficar triste, pode ficar o que for, mas a paz que excede todo o entendimento, quem experimenta dela não quer perdê-la nunca mais. E eu pude provar disso anos atrás, quando eu perdi tudo. Oséias quando diz, florescerá como lírio. Beleza que nasce o quê? De uma pureza restaurada. Quando o Senhor ele restaura o seu interior, quando o Senhor restaura o seu ser, quando o Senhor restaura a sua identidade, você vai florescer. Lançará profundas raízes. 2026 será um ano de solidez, com raízes profundas, onde você vai estar fundamentada naquilo que o Senhor quer. Uma fundação de uma casa, ela tem que ter o quê? Tem que ser funda, tem que ser funda. Tem que estar lá dentro, você tem que estar fundamentada naquilo que é um princípio, naquilo que é do Senhor. Então 2026 será isso, você terá solidez, não estabilidade, você será firmada com raízes profundas. Tudo o que faz prosperará. Prosperidade não é dinheiro, tá, gente? Prosperidade é você ter tudo na vida funcionando para cumprir o seu propósito. Então, 2026 será um ano em que, se você obedecer, permanecer, ter constância, ter intimidade, o Senhor, Ele vai te prosperar em tudo. E continuou a aumentar até se tornar muito próspero. Florescimento bíblico, ele é progressivo. Então, você planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe. Ele é o quê? Progressivo. Não deixe de plantar. Não pare, não recue, não oscila. Não deixe nada tirar o teu foco. Tenha foco em tudo que o Senhor te entregar nesse ano. Tenha foco, porque a colheita ela vai vir muito rápido. Então se prepare para aquilo que Deus está mandando para sua vida. Se prepare. Eu tive, digamos que eu tive um preparo, até o Senhor mandar esse sobrenatural para minha vida, de mais de 3 anos. Porque assim, eu antes, quando eu estava fora da presença do Senhor, o Senhor teve que ir me limpando. O Senhor teve que ir me limpando. E muitas vezes, por causa da nossa dureza de coração, muitas coisas não acontecem mais rápido. Quando eu decidi parar de lutar com a minha força, e eu decidi entregar tudo pra Deus, assim, tudo, já estava em Deus, tá, gente? Mas entregar mesmo, minhas preocupações, minhas ansiedades, aquela perca, tudo. Entreguei tudo pra Deus. Falei, Senhor, olha, eu não tenho como resolver. Eu preciso de Ti, completamente. Gente, quando eu fiz isso, em 6 meses, era uma Gislaine, em 6 meses era outra, assim, ó, totalmente diferente em todos os sentidos. Era como se eu levantasse e falasse assim, Senhor, quem é essa pessoa? Que versão de Gislaine é essa que eu não conhecia? E ali o Senhor foi restaurando tudo em mim, para que Ele me entregasse, que Ele jorrasse na minha vida. Então, florescimento é visibilidade de restauração interna. Quando você está restaurada por dentro, quando o Senhor fez uma obra, vai florescendo. E cada restauração, cada pontinho que Ele vai restaurando, você vai dando um brotinho novo, uma flor nova, e ali você vai ficando cada vez mais embelezada pelo florescimento de Deus. Quem cria raízes profundas prospera em qualquer estação. A prosperidade bíblica nasce de profundidade, não de clima, tá? Não é lua, não é tempo, não. A prosperidade do Senhor é no tempo de Deus, não é na estação terrena.
2026 será um ano de estabilidade e expansão contínua. Isaac prosperou e continuou a prosperar. E é isso que eu declaro na sua vida, minha linda. Florescer é carregar externamente a beleza da restauração interna que Deus fez. Que você floresça, que você seja restaurada e que 2026 seja o ano em que todo mundo vai ver assim, nossa, ela tá florescendo, nossa, tem uma flor nova, nossa, mas que árvore bonita que ela tá se tornando. E dê frutos. Minhas lindas, não pare no florescimento. Dê frutos, porque o Senhor precisa de mulheres posicionadas que vão dar frutos para o reino dele. E é isso, encerramos o nosso chafé hoje, sexta-feira. Espero vocês na semana que vem, tá? Dia 5 de janeiro. Gente, o tempo já tá correndo, o ano começou e já tá acelerado. Tá vendo? Ó, o ano da aceleração. Então não perca tempo, porque as horas vão correr ainda mais, tá? Desejo a vocês um excelente final de semana. Deus abençoe. Grande beijo!